eu não consegui falar, né, direito com a Graça, ela estava na correria, eu também estava, mas aí, por jesuicidência, eu conversando com o Gabriel, falei, Gabriel, coloca essa canção, né, que fala de milagre, né, eu creio, assim, que todos nós estamos precisando de um milagre, seja em várias áreas, né, seja em áreas diferentes, mas eu creio que, né, cada um de nós precisa de algo sobre a nossa vida. E aí o senhor colocou essa canção. Aí depois a Grazi me respondeu, ela falou, Tiane, eu vou falar aqui sobre Naamã. Aí ela falou assim, nossa, casou a música. Eu falei, amém, é o Espírito Santo que testifica, né, Grazi? Com certeza. Não, amém. Aí então, gente, agora a Grazi vai compartilhar conosco a palavra. Grazi, fica à vontade, viu? Tá certo. Gente, boa tarde. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês nessa tarde. Eu vou ler um texto sobre a história de Naamã, que eu acredito que é muito conhecida, para a gente fazer uma reflexão no começo dessa tarde, né? São alguns versículos um pouquinho extensos, mas para a gente entender a história. Tá em 2 Reis, capítulo 5, verso de número 2 a seguir. Depois, se você quiser anotar, para você abrir na sua Bíblia, enfim. Num de seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneiro uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à patroa, eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou, vá falar com o rei de Israel e entregue essa carta a ele. Então Naamã saiu levando uns 350 quilos de prata, uns 70 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. E a carta que levava dizia assim, essa carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas em sinal de medo e exclamou, como que o rei da Síria quer que eu cure esse homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei, por que o senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo e eu mostrarei que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse que ele fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse, eu pensava que pelo menos o profeta ia sair falar comigo, e que oraria ao Senhor, o seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar onde está doente e me curaria. Além disso, por acaso, os rios Abana e Farpá em Damasco não são melhores do que qualquer rio na terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram, se o profeta mandasse o senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Por que o senhor não pode então se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o Rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. O texto segue ainda terminando a narrativa sobre a história de Naamã, mas o que eu quero abordar aqui hoje são alguns aspectos dessa parte que eu li. Enquanto essa história estava sendo, o período que transcorreu essa história, Israel não vivia um período político muito estável. Tinha constantes ataques entre Israel e a Síria. E em um desses ataques, acabou que uma jovem foi levada como escravo para esse comandante militar, né, que era Naamã, para a Síria, e ela acabou testemunhando e testificando de quão grandes milagres o Senhor poderia fazer. Enquanto vivia uma crise política no estado, né, nos países que eles viviam, Naamã também vivia uma crise de saúde em casa, porque ele enfrentava uma doença que, para a época, era talvez como a doença que nós estamos passando agora, né, o corona. A lepra, ela fazia com que a pessoa tivesse que ficar totalmente afastado. Na maioria dos seus casos, ela levava à morte, né? E quando a pessoa era constatada que tinha essa doença, ela devia ficar isolada. Eu li um texto que fala exatamente a palavra quarentena, né? Que agora pra gente é tão popular. Eles ficavam de quarentena, isolados fora da cidade, sem ter contato com suas famílias, com o seu círculo de amizade, seu círculo social em qual estava incluso. E Naamã, dono de tanto dinheiro, dono de tanto poder, se viu então
colocado nessa situação tão complicada que ele tinha que enfrentar essa doença e que o dinheiro e o poder dele não resolviam essa situação. Mas então ele segue esse conselho dessa menina. Então a gente vê que essa menina foi boca de Deus dentro de um lugar onde não se esperava que ela pudesse que a opinião dela fosse levada em conta. Por isso é tão importante que a gente seja canal de bênção, seja canal da palavra de Deus, onde quer que a gente seja colocado. E aí, quando a menina fala no versículo 3, ela fala para Naamã procurar o profeta. Mas Naamã, a gente vê nos versos seguintes, que ele procura primeiro o rei da Síria, e o rei da Síria encaminha ele para o rei de Israel. E isso faz com que a gente possa refletir que muitas vezes Deus fala para a gente, a palavra de Deus nos dá determinado entendimento de onde procurar cura, de onde procurar o milagre, que é nos pés do Senhor, e a gente acaba procurando outras saídas mais viáveis, que a gente acha mais fácil, mais confortável, que não nos coloca numa zona de desconforto. E aí a gente procura ter mais consideração com a opinião dos homens do que com a opinião do que Deus realmente diz sobre nós. E foi isso que Naamã, no primeiro momento, fez. Ele, ao invés de procurar o profeta, que era o canal de bênção de Deus para ele naquele momento, ele procura primeiro o rei da Síria, depois o rei de Israel, para então ser encaminhado para o profeta. E aí, Naamã, quando ele chega na casa do profeta, o profeta nem mesmo sai de dentro de casa. Ele manda que um servo dele vá atender Naamã na porta. E às vezes pra gente isso pode passar um pouco desapercebido, porque, sei lá, normal, né? Mas Naamã era um comandante muito condecorado. Então ele achou isso uma falta de respeito total. Ele achou assim, eu, Naamã, vou ser tratado dessa forma. E isso faz porque ele tinha ele era acostumado com um tratamento VIP, mas Deus não estava interessado em honrar esse tratamento VIP. Deus estava interessado em fazer uma cura e uma transformação na vida de Naamã. Quantas vezes nas nossas vidas a gente deixa de fazer várias coisas para o reino de Deus porque a gente acha que merece um tratamento diferenciado, que a gente acha que merece um tratamento mais VIP. Porque eu sou servo de Deus há tanto tempo, então eu não vou fazer isso. Mas como que Deus faz um negócio desse comigo? Eu sou tão fiel, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço pecado X, pecado Y. Por que Deus está fazendo isso comigo? Mas o Senhor sempre tem as formas de trabalhar. E de maneira alguma a gente pode pensar que a gente é mais merecedor de alguma coisa, porque a gente é merecedor de nada. A gente é alvo da graça do Senhor. Nós só fazemos alguma coisa nesse mundo porque Deus nos perdoou através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E aí no verso 12, no verso 10, na verdade, o profeta fala para ele mergulhar no Rio Jordão, né? E aí o Naamã começa a botar um tanto de defeito nos rios. Ele fala que os outros rios de Damasco eram melhores. Ele cita 2 rios que eram muito grandes, considerados turísticos para a época. Ou seja, ele considera o Jordão um lugar pequeno, sujo, que Naamã não ia entrar nesse rio nem pensar. Mas muitas vezes Deus nos coloca em lugares que a gente acha que não tem nada a ver com o que a gente está pedindo, que a gente acha totalmente oposto do que a gente quer. E é exatamente esses lugares que Deus nos coloca que Ele quer realizar os grandes milagres. Eu até anotei aqui uma frase que Deus falou no meu coração, que muitas vezes o cenário, ele não reflete o tamanho do milagre que Deus vai fazer nas nossas vidas. E é exatamente isso. Quando a gente, às vezes, olha a situação que a gente está, o lugar que Deus nos colocou para viver nesse momento, a gente pensa, não, Deus não vai fazer um milagre aqui, não. Eu teria que fazer isso, eu teria que procurar outra pessoa, eu teria que estar em outro lugar vivendo de outra forma para Deus fazer um milagre. Mas o milagre não é condicionado ao lugar que a gente está, não é condicionado a pessoas que a gente acha que pode resolver nossa situação. O milagre, ele só depende de Deus. Deus quer realizar milagres nas nossas vidas. Mas a gente vê uma coisa muito importante para o milagre acontecer através da vida de Naamã,
que a obediência a Deus, ela começa com a humildade. Se a gente não tiver um coração humilde e disposto a seguir os caminhos de Deus, a gente não consegue alcançar as promessas de Deus para as nossas vidas, ver os milagres de Deus nas nossas vidas. A gente viu que enquanto Naamã ficou com esse pensamento egoísta, egocêntrico, a gente viu que os milagres não puderam ser realizados. Mas quando ele se entregou nas mãos de Deus, ele viveu a cura por completo. E muitas vezes a gente acha que o que Deus pede para a gente não é algo heróico que vai trazer uma transformação. E às vezes a gente acha isso até sobre o próprio perdão de Deus, o próprio perdão de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pensa que isso é muito simples para alcançar a vida eterna. A vida eterna é muito grande, a gente teria que fazer mais alguma coisa como se fosse para suprir essa necessidade. Mas de maneira alguma a gente pode pensar isso, porque o perdão de Deus, o sacrifício na cruz do Calvário, ele é suficiente. Ele acaba nos remindo de todo o pecado, ele nos limpa e ele nos traz comunhão com Deus. Então, o que Deus está querendo de nós, querendo despertar nesse início de tarde? Que a gente tenha uma obediência sacrificial, que a gente tenha um coração voltado a obedecer à vontade dele, entender que o caminho dele é o melhor, a vontade dele é melhor. E aqui, eu já encerrando, eu quero te levar a pensar em uma coisa. O rei de Israel não soube como buscar a Deus, o rei da Assíria muito menos, e Naamã se mostrou relutante. Mas uma menina que talvez era uma criança, ela soube que Deus poderia fazer milagres. Então, que a gente nessa tarde possa pedir ao Espírito Santo de Deus, cada vez mais. Eu vejo que aqui tem vários de vocês têm filhos, eu ainda não tenho filhos, mas assim, você vê a pureza de uma criança. O pai e a mãe, né, que tem contato com o filho todo dia, vê como às vezes as crianças pedem coisas assim, tão, entre aspas, bobas, mas que a gente possa ter esse coração igual de uma criança, que a gente possa pedir essas coisas, entre aspas, bobas pro Papai do Céu, porque é Ele que pode realizar os milagres que a gente acha grande e as coisinhas mínimas das nossas vidas que Deus realiza. Tudo está no controle dele. Então, obedecer é sempre melhor. Amém? Não sei se meu tempo já acabou. Acredito que sim. Opa, Oi, joia? Fala aí, Gabriel. Você que tá controlando o tempo aí. Não, tá joia, tá no tempo certinho aqui. Tá faltando 10 minutos. Então, eu vou ministrar um louvor rapidinho. Tá. Só o refrão para a gente fazer uma oração. Tá bom? Esse é um louvor muito conhecido que fala exatamente sobre isso, da gente ter um coração de criança disposto a adorar a Deus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo simplesmente em crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor,
Senhor, que o Senhor venha nos abraçar nesse início de tarde, Pai. Que o Senhor possa nos dar um coração como criança que está disposta a te obedecer, Pai, fielmente, não contestar o lugar que o Senhor nos colocou, Senhor, que a gente possa saber que é no Senhor que a gente encontra refúgio, que é o que o Senhor diz ao nosso respeito que realmente importa, Pai, para que possamos viver grandes milagres, Senhor, de cura em nossas vidas, cura emocional, cura espiritual, cura física, Pai, que possamos ser verdadeiros adoradores, Pai, até o dia da sua volta, Jesus, em nome de Jesus, amém.